que se vê é o risco de um colapso na região, seja quanto ao abastecimento de água, seja quanto ao uso e ocupação do solo, seja quanto a demais impactos que podem ser causados tanto no meio natural quanto no meio social. O desenvolvimento da ampliação do porto, ele justamente está justificado em cima de atender uma economia, principalmente a economia do Vale do Paraíba e do eixo até Campinas pela Dom Pedro. Um médico termina a sua formação depois de 10 anos de estudo para entrar no mercado. Então nós vamos entrar com 30 anos e aí vamos fazer serviço militar? Você hoje usar a sua impressão digital para fazer controle da frequência é algo que, a nosso ver, é uma coisa que não é razoável no mundo da administração pública. Tudo isso agora no Via Legal. A Previdência Social gasta por ano 140 bilhões de reais para pagar pensões por morte. A maior parte desse dinheiro é recebida por filhos e companheiros dos segurados mortos, mas a lista de beneficiários também inclui pais e até irmãos. A diferença é que, para essas pessoas, o pagamento só é liberado se ficar provada a relação de dependência financeira. Dona Anadirce ainda não se conforma com a perda do filho. Robson tinha só 19 anos quando morreu de forma trágica. Ai, minha filha, quando eu cheguei lá na UIML, o rapaz falou, ó, deu a entrada num rapaz aqui sem documento, que ele não gostava de andar com documento. O homem disse, não, mas seu filho nasceu aqui, eu digo, nasceu. A identidade dele é daqui, eu digo, é. Aí ele disse, não, esse aqui acho que é do Nordeste. Não é daqui não, mas a senhora quer dar uma olhada? Eu digo, eu quero, já tô aqui, eu quero ver. Aí eu fui, quando eu cheguei lá era ele. Robson foi atropelado por um homem que dirigia bêbado no centro de Taguatinga, cidade distante 25 quilômetros de Brasília. Anadirce conta que Robson era uma mão forte no sustento da casa, o mais velho de 4 irmãos. Ele trabalhava como servente de pedreiro e, com um salário de R$ 800, sempre ajudava nas despesas da família. A ajuda dele, quando ele chegava com dinheiro, ele dava praticamente quase todo pra gente. Ele ficava com pouco. É fácil entender como a ajuda do filho era importante em casa. Anadirce é gari, mas não pode trabalhar porque rompeu o tendão do pé direito. Há 3 anos ela recebe o auxílio-doença pelo INSS. Diz que já passou por 2 cirurgias e ainda sofre com as dores. Aos 55 anos, ela e o marido lutam agora para receber uma pensão do INSS pela morte do filho. Mesmo nós dois recebendo, mas menino precisa de um remédio, menino precisa de uma roupa, água, luz, telefone, tá tudo atrasado. E também eu preciso de comprar remédio para mim, eu compro remédio para esse pé. A legislação em vigor divide os dependentes de um segurado do INSS em 3 classes. Na primeira estão os cônjuges ou companheiros e filhos menores de 21 anos ou inválidos. Neste caso, prevalece a chamada dependência presumida. Na segunda classe estão os pais e na terceira, os irmãos não emancipados, menores de 21 anos ou inválidos. Quando o pedido de pensão é feito por filhos ou companheiros, o procedimento é mais simples. Já quando os interessados são os pais ou irmãos do segurado, é preciso comprovar a dependência econômica. E não são raros os casos em que o INSS nega esse pedido na esfera administrativa. Foi essa a resposta dada a uma moradora de Israelândia, no interior de Goiás, que tentava receber a pensão pela morte do filho. Ela processou o INSS e conseguiu reverter a situação na Justiça. O caso foi analisado na Justiça Federal. A desembargadora federal Ângela Catão foi a relatora do recurso em segunda instância. A magistrada lembra que as testemunhas são importantes para comprovar a dependência financeira do filho, mas não bastam. A lei não exige uma maneira fixa, um documento X para provar isso.
Você pode provar desde lista de venda no interior, conta em farmácia, conta bancária, que você faça as despesas para o pai. Por exemplo, você paga o imposto da casa do pai, as contas de luz do pai, as contas de água do pai e da mãe. Então, isso aí demonstra que você contribui ou sustenta sozinho o pai e a mãe. A desembargadora explica que, mesmo que os pais tenham renda própria, é possível requerer o benefício. Normalmente, os pais, quando ficam mais velhos, gastam com medicamento. Então, às vezes, o dinheiro não é suficiente para pagar o medicamento. Então, realmente, você vê que os filhos têm que sustentar os pais nesse aspecto. A Nadirce ainda espera a resposta do INSS, mas deixa claro, não pretende abrir mão do benefício. Vou sim. Até onde der. Desistir é mais difícil. De um lado, o INSS, que garante estar aumentando os mecanismos de controle. Do outro, estelionatários que fazem de tudo para sacar benefícios de forma indevida. Esse tipo de fraude, ainda comum no país, ajuda a explicar o déficit da Previdência Social. Não é à toa que o Instituto exige o recadastramento anual de aposentados e pensionistas. Dona Zulmira tem 79 anos e sérias dificuldades de locomoção. Por isso, depende da ajuda do genro para se deslocar até a agência bancária, onde deve fazer o recadastramento na Previdência Social. São 40 minutos de táxi, uma conta extra que pesa no orçamento. É complicado, muito complicado. O salário já é desse tamanho, vai para tudo, não dá mesmo a pagar o táxi. Eu perdendo o dia de trabalho para poder andar com ela. Que isso poderia ser muito mais fácil, né? E esse jeito mais fácil já existe. Uma norma do INSS permite que, no caso de segurados que têm dificuldades de ir pessoalmente até uma agência, o recadastramento seja feito por meio de procuração acompanhada de um atestado médico. Assim, o Instituto evita transtornos para pessoas como Dona Zulmira e continua mantendo em dia o cadastro de quem recebe um benefício previdenciário. O recadastramento é uma das ferramentas mais importantes para evitar fraudes. O que nós temos feito é o recadastramento sequencial a cada ano e também a validação com os outros órgãos de controle, Receita Federal, Tribunal de Contas, Tribunal Eleitoral, de cruzamento de dados para checar se as informações do nosso banco de dados são validadas com esses outros órgãos. Apesar do controle, as irregularidades ainda preocupam. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União aponta que apenas no ano de 2013, 500 mil aposentados estavam com cadastro irregular, o que gera uma perda estimada de 6 bilhões de reais por ano. Os problemas mais graves são pagamentos duplicados e fraudes cometidas por pessoas que recebem em nome de quem já morreu. Um desses casos foi flagrado em Macaíba, na região metropolitana de Natal. Durante 7 meses, uma mulher recebeu benefício em nome da tia que morreu em 2011. A acusada levou a própria mãe até um cartório, fingiu que ela era a tia e assim conseguiu uma procuração. Com esse documento, a mulher procurou uma agência do INSS para fazer o recadastramento e continuar recebendo o benefício. Ao chegar no atendimento, ela foi surpreendida. O Instituto já tinha conhecimento do crime, denunciado por uma prima. O INSS apurou porque constatou que existia uma procuração falsa apresentada e um atestado médico falso também para induzir a erro a autarquia previdenciária. E aí, uma vez constatado isso aí, remeteu ao Ministério Público e aqui nós entramos com ação penal para justamente punir a pessoa que praticou esse estelionato. Esse defensor público explica que esse tipo de crime, o estelionato previdenciário, ainda é recorrente no país. No caso de Macaíba, foi fácil comprovar a culpa da mulher, que não apresentou advogado e nem compareceu à defensoria. Ela confessou o crime na polícia, admitiu a prática do crime, inclusive, em razão disso, a pena dela foi reduzida na sentença. A pena foi imposta por esse juiz. 1 ano, 6 meses e 20 dias que a mulher vai poder cumprir fora da cadeia. Quando a pena não é superior a 4 anos, o juiz pode substituir
a pena de prisão por restritivas de direito. Eu estabeleci, como é geralmente nessas hipóteses, eu coloquei uma prestação de serviço a uma entidade filantrópica. Além desse trabalho beneficente, a autora do estelionato terá de pagar uma multa. A chamada pena pecuniária foi fixada em 130 dias multa. Como cada dia equivale a 1/30 do salário mínimo, ela terá de desembolsar mais de R$3 mil. O magistrado confirma que esse tipo de fraude, cometido pelo próprio segurado ou por outras pessoas, ainda chega com frequência aos tribunais. Ainda hoje persiste a realidade. Com certeza, no Brasil inteiro, o crime que mais frequente no ambiente criminal da Justiça Federal são os casos de estelionato e fraudes em geral contra a Previdência Social. O Ministério Público comemora a ordem judicial e aposta na punição de quem comete esse tipo de crime para reduzir os prejuízos aos cofres públicos. Em primeiro lugar, a defesa do patrimônio público, porque aquele benefício que estava sendo percebido indevidamente foi cessado. E segundo, a responsabilização, para que as pessoas saibam que quem pratica esse tipo de crime tem a devida punição, né, porque está causando um prejuízo ao INSS, inclusive a toda a coletividade, que se vê diminuída nos valores para pagar os benefícios previdenciários. E as denúncias da sociedade são mesmo um instrumento importante para a descoberta de fraudes. A Previdência Social mantém uma ouvidoria e uma linha telefônica para receber essas informações. Anote aí. Não é de hoje que a economia do país sofre os impactos da falta de uma estrutura portuária adequada. A ampliação da maioria dos portos não acompanha o ritmo do crescimento da demanda. Uma das barreiras para garantir as melhorias necessárias é a falta de licenciamento ambiental. Veja um exemplo dessa dificuldade na reportagem de Érica Rezende. O Porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, é o segundo maior do estado. Por aqui passam cevada, sulfato de sódio, enxofre e muitos automóveis. O movimento é de 700 mil toneladas de carga por ano. E o governo de São Paulo, responsável pelo porto, quer ampliar ainda mais essa capacidade. O desenvolvimento da ampliação do porto, ele justamente está justificado em cima de atender uma economia, principalmente a economia do Vale do Paraíba e do eixo até Campinas pela Dom Pedro. Grande parte das demandas, das cargas que nós prospectamos para esse projeto de ampliação estão centrados nesse espaço do estado de São Paulo. Em dezembro do ano passado, a Companhia Docas de São Sebastião recebeu do IBAMA licença prévia para as obras que podem dobrar a área do porto. A intenção é passar dos atuais 400 mil metros quadrados para 800 mil. Mas a ampliação preocupa o Ministério Público. Segundo essa procuradora, a medida deve gerar impactos sociais e ambientais. O que se vê é o risco de um colapso na região, seja quanto ao abastecimento de água, seja quanto ao uso e ocupação do solo, seja quanto a demais impactos que podem ser causados tanto no meio natural quanto no meio social. Uma das áreas que podem ser atingidas pela expansão do porto é a Baía do Araçá, uma região de mangue rica em biodiversidade. O local abriga espécies como moluscos, camarões e peixes e ainda serve para o sustento de pescadores da região. Segundo esta pesquisadora, a obra deve prejudicar ainda mais o equilíbrio local. Pode ter o impacto social, o impacto cultural. Você tem os pescadores que praticam sua pesca dentro de um rito, é um ritual cultural tradicional caiçara. Você vai impedir que isso se continue, se perpetue? Isso é um impacto sério. Porque você vai cercear uma série de operações que garantem alimentação para os pescadores. O assunto é polêmico, por isso o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo a suspensão das licenças até que todas as dúvidas sobre os impactos do empreendimento sejam esclarecidas. O juiz que analisou o caso acatou o pedido e as obras foram paralisadas. O objeto de licenciamento implica em uma intervenção muito forte nesse manguezal e é preciso
com base na precaução, verificar se essa é a melhor alternativa. Então vamos paralisar, vamos suspender para ver se não tem uma solução menos impactante. Para o juiz, esse é um processo diferente em que as duas partes têm razão. Por isso, antes de dar a sentença, o magistrado realizou uma audiência preliminar de conciliação. Já passou o tempo em uma questão com essa complexidade de ganhar ou perder. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio, que é o ponto do desenvolvimento sustentável, que vai permitir uma solução em que todos se contemplam minimamente. Nós esperamos que os estudos de fato sejam complementados a fim de incluir os impactos dos demais empreendimentos da região, a fim de se aguardar a conclusão de uma pesquisa aprofundada que tem sido realizada por cerca de 150 pesquisadores, e só depois dessa complementação dos estudos é que se possa então o IBAMA novamente fazer uma análise a respeito da viabilidade ou não do empreendimento. O presidente da companhia Docas alega que a entidade já investe na preservação ambiental e que há pelo menos 4 anos monitora o canal do Porto e a área dos mangues. Existe um investimento pesado em educação ambiental no entorno do porto e principalmente na comunidade portuária. O nosso objetivo é mudar a cultura do porto. Na esfera jurídica, o próximo passo deve ser a análise de todas as licenças e medidas propostas para a compensação do meio ambiente. O objetivo é conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação do ecossistema. Para a maioria das pessoas, registrar o horário de entrada e de saída do trabalho é algo natural, que não gera nenhum estranhamento. Mas há quem discorde da forma como esse controle tem sido feito. No Rio de Janeiro, por exemplo, médicos e enfermeiros ainda tentam impedir o funcionamento do ponto eletrônico nos hospitais federais. Durante muito tempo, essa máquina foi usada pelas empresas para controlar as horas trabalhadas pelos funcionários. Um cartão era colocado na abertura e a data e a hora ficavam impressas na cartolina. A tecnologia permitiu a evolução dos relógios de ponto. O modelo mais moderno passou a ser obrigatório em todas as empresas com mais de 10 funcionários. A exigência está em uma resolução do Ministério do Trabalho. É o ponto biométrico, que coleta os dados pela impressão digital. O sistema é avançado, mas não está imune a fraudes. No porto de Paranaguá, no Paraná, 14 funcionários foram acusados de usar dedos de silicone para forjar o ponto. Apesar das fraudes, o governo defende o controle biométrico para reduzir faltas. No Rio de Janeiro, as unidades hospitalares vinculadas ao governo do estado adotaram o sistema em 2009 e, de acordo com os administradores, desde então, as ausências nos plantões caíram 80%. Mas nos 8 hospitais federais que funcionam na capital fluminense, a medida ainda enfrenta resistências. 2 sindicatos, o dos médicos e dos enfermeiros, decidiram recorrer à Justiça Federal na tentativa de impedir o cadastramento. Você hoje usar a sua impressão digital para fazer controle da frequência é algo que, a nosso ver, é uma coisa que não é razoável no mundo da administração pública. Além da invasão da privacidade, é você disponibilizar aquilo que é de mais importante, é o seu pedigree, né, genético, a uma empresa privada que vai controlar a sua frequência, que vai arquivar a sua impressão digital, num mundo hoje globalizado em que essa tecnologia avança a cada dia que passa. Já os enfermeiros não são contrários à adoção do sistema, mas questionam a forma como a medida foi implantada. A advogada do sindicato argumenta que o modelo escolhido pelo Ministério do Planejamento não emite o recibo, um documento obrigatório segundo as regras do governo. A entidade também sustenta que o equipamento não passou por testes do Inmetro e não foi certificado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. O que acontece? Essas empresas privadas, elas para utilizarem esse maquinário, elas têm que ter a aferição do Inmetro. E por que o maquinário do Ministério do Planejamento não tem que ter essa aferição?
Não tem como você definir, né, 2 pesos e 2 medidas, né? Então, assim, por que o Ministério do Trabalho exige que as empresas privadas tenham essa emissão, né, o maquinário tem essa emissão do recibo? E por que o Ministério do Planejamento, né, não o faz? Nas ações, os sindicatos ainda afirmam que o sistema fere os princípios da isonomia e da legalidade, já que o aparelho pode ser programado para liberar algumas matrículas do controle biométrico. Apesar de apresentar justificativas e argumentos diferentes, as duas ações tinham o mesmo propósito: conseguir o aval da Justiça para suspender o cadastramento biométrico. Mas não deu certo. Tanto em primeira quanto em segunda instâncias, os magistrados entenderam que os problemas alegados, como a falta de certificação, não justificariam a suspensão da medida. Para a Justiça, isso só poderia ser determinado se existissem provas de que o sistema é falho. A expectativa agora é pelo resultado de uma prova técnica, uma espécie de perícia que pode colocar um ponto final na discussão. O nosso processo aguarda ainda a conclusão desse laudo pericial, mas nós estamos já antecipadamente mostrando quais são as razões que nos levaram a procurar o Poder Judiciário para inviabilizar um método como esse que nós consideramos um abuso do poder público de querer obrigar você a fornecer algo que é privativo seu como mecanismo de aferição de frequência. Nosso assunto continua sendo o mercado de trabalho. A reação que a gente mostra agora é de recém-formados da área de saúde que se recusam a trabalhar para as Forças Armadas. As regras foram alteradas e hoje esses profissionais podem ser convocados mesmo depois da faculdade. Quem não concorda só tem uma alternativa: recorrer à Justiça. A lei é clara. Assim que completam 18 anos, os jovens brasileiros do sexo masculino devem prestar serviço militar. Esquerda! Mas essa regra tem exceções. Uma delas se refere a estudantes de medicina, farmácia, odontologia e veterinária. De acordo com uma norma de 1967, ao se alistarem, esses jovens eram liberados, mas ficavam com o compromisso de prestar serviço militar no ano seguinte à conclusão do curso. Em 2010, a regra foi alterada e até quem havia sido dispensado por outros motivos passou a ser chamado depois da formatura. É interessante lembrar que em comunidades carentes, como o caso da Amazônia, é muito importante a presença do médico militar, porque ele não atende exclusivamente aos militares, ele atende a comunidade em si, sendo às vezes a única presença de um profissional de saúde em locais ermos longínquos dos grandes centros urbanos. Se o cidadão, aos seus 17, 18 anos, ele é dispensado de serviço militar por excesso de contingente, e se esse cidadão vir a fazer uma faculdade de medicina, de odontologia, de veterinária, poderá ele sim ser convocado para a prestação de serviço militar nesta área, se ele colar grau depois de 2010, de 26 de outubro de 2010. A mudança provocou uma onda de ações na Justiça Federal. Em quase todos os casos, os autores são profissionais que não querem servir às Forças Armadas. Só este advogado tem mais de uma dezena de processos. Foram dispensados, alguns por motivos diferentes, por excesso de contingente, outros por residir em municípios não tributados, todos estudantes de medicina, e todos vieram a ser convocados depois da conclusão do curso superior. Histórias que já foram mostradas pelo Via Legal. A do médico Jaciel Soares, do Recife, foi uma delas. Ele também teve que procurar a Justiça para ser liberado após a conclusão do curso. Eu tinha uma família, eu tinha uma esposa que dependia de mim, eu tinha uma casa para sustentar, eu tinha mãe que eu ajudo em casa, eu tenho um irmãozinho menor que eu. Mas nem todos os casos terminam com a vitória do profissional de saúde.
Recentemente, aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os desembargadores modificaram uma decisão de primeira instância e determinaram que um gaúcho recém-formado em medicina prestasse o serviço militar. Ele havia sido dispensado aos 18 anos por excesso de contingente e, ao ser convocado novamente, ingressou com uma ação na Justiça Federal pedindo a anulação do ato. Até a vigência da Lei 12.336 de 2010, a jurisprudência que havia se inclinado era no sentido de que, quando houve dispensa por excesso de contingente, o Exército não poderia reconsiderar essa situação, esse status alcançado ao cidadão. Em face da nova legislação, surgiu a discussão nova, como aplicar a previsão legal em face dos casos concretos, ou seja, aquele que foi dispensado antes da lei ou aquele que foi dispensado depois da lei. E foi analisando as especificidades do caso concreto que os desembargadores tomaram uma decisão diferente, em um outro processo. Dessa vez, o autor da ação conseguiu se livrar da obrigação. É que o jovem foi dispensado por morar em um município não tributário, ou seja, que não tem unidade militar. O caso deste cidadão não era de excesso de contingente. Ele foi dispensado por residir em município não tributário e, em relação a esta situação, havia um precedente posterior do STJ que a turma acolheu. O presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul critica as regras atuais. Para ele, apenas o Exército foi beneficiado com a mudança na legislação. Eu digo que ela é boa para o Exército, porque ele pega a mão de obra que ele deseja, no momento que ele deseja e quando ele deseja, e no número que ele deseja. Ela só não é boa, não para os médicos, mas para todo profissional da área da saúde. E principalmente para os médicos, porque os médicos têm um curso com um número de anos de formação muito elevado, muito extenso. Discussões que parecem longe de um consenso. O Exército tem essa legitimidade de querer que tenha médico em seus quadros. Agora, a questão da remuneração, né, que é controvertida. Então, você pega o cidadão que concluiu um curso de odontologia, de veterinária, de farmácia, eventualmente ele tem interesse em prestar, porque é um pequeno período em que ele vai começar a sua atividade, né? Então, mas na medicina o conflito é esse. Um médico termina a sua formação depois de 10 anos de estudo para entrar no mercado. Então nós vamos entrar com 30 anos e aí vamos fazer serviço militar. Quando o serviço militar foi feito pelo brasileiro que não fez um curso na saúde, aos 18 anos, não lhe prejudicou em nada na vida, nós vamos fazer aos 30. Quem está perdendo? Nós, da área da saúde. Quem está ganhando? Evidentemente, um lado sofre. Você pode rever outras reportagens de recém-formados que foram convocados pelas Forças Armadas acessando nossos canais na internet. E o Via Legal está terminando. Na próxima semana você vai ver duas histórias que ilustram as dificuldades enfrentadas por vítimas da AIDS. Eu volto na semana que vem. Até lá!